Autoridades discutem soluções para a crise dos pescadores do Rio Uruguai. Embaixador norte-americano no Brasil visita Santa Catarina e fala sobre as expectativas comerciais entre os dois países. O Notícias da Semana traz informações sobre o Plano Safra para a pesca e aquicultura no Brasil. E tem também os destaques das comissões do Parlamento catarinense durante a semana. E ainda, pessoas ligadas ao esporte catarinense recebem homenagem no Parlamento. Isso e muito mais agora no Notícias da Semana, que já está no ar. Olá! A situação dos pescadores e de todas as famílias que dependem da pesca na foz do Rio Chapecó esteve em discussão durante a audiência pública realizada em São Carlos, no oeste do estado. Nossa equipe acompanhou o debate e tem as informações. A reportagem é de Cláudia Alves. O problema começou há muito tempo com a construção da barragem. O resultado foi a diminuição da vazão do Rio Uruguai. Em alguns trechos, o volume de água é de apenas 20%. A discussão está relacionada aos 23 quilômetros em que a água foi desviada, acarretando prejuízos a cerca de 150 pescadores que vivem exclusivamente da pesca. De acordo com eles, não existe mais lugar para pescar. A água está poluída e os peixes mortos. Paulo Mergen é presidente da colônia de pescadores Z35. O pai dele foi o primeiro pescador da região. Criou os 13 filhos com a renda da pesca. Hoje, a realidade é bem outra. Todos estão tendo que procurar outro trabalho para sustentar a família. Paulo responde por pescadores de 8 municípios, de Águas de Chapecó a Itapiranga. Nos 8 municípios, depois do fechamento da barragem, a água, um conjunto de ações, eu digo que a água está toda ela poluída, inclusive hoje aqui na audiência nós temos pescadores de Itapiranga que hoje lá não conseguem mais sobreviver da pescaria. Isso, hoje o rio até Itapiranga, a gente tem que andar em torno de 100 quilômetros. A audiência lotou o auditório da Secretaria Municipal de Educação. A categoria apresentou diversas reivindicações. A primeira, o salário mínimo imediato até que seja feito um acordo. Dar direito ao reassentamento coletivo para pescadores com toda a estrutura necessária. E a indenização ou carta de crédito para aqueles que quiserem mudar de profissão. O espaço foi deles. O deputado Padre Pedro escutou atentamente o relato dos atingidos pela barragem. Alguns documentos foram entregues a ele, dos atingidos que sofrem violação dos direitos humanos, uma minuta explicando o que é ser um pescador atingido, além de uma portaria interestadual de junho deste ano com o pedido de cadastramento dos afetados. Foram quase 3 horas de debates e as propostas para encaminhamento foram aprovadas por unanimidade. Nós proibimos a pesca durante 4 ou 5 anos, até mesmo para que não continuem cometendo crime ambiental no período noturno, que não são pescadores que estão cometendo isso, que os peixes chegam à barragem da foz, ele não tem para onde ir, as pessoas vão lá à noite e estão pegando peixe de 1 quilo, que é peixe de 25, 30 quilos, fora da legislação, cometendo um crime ambiental, com isso estamos matando o Rio Uruguai. Nós precisamos, em primeiro lugar, junto à empresa concessionária, fazer um diálogo para que esse impacto seja indenizado, das várias formas possíveis. A pauta de encaminhamentos ela tem sido unânime. Por quê? Porque tem todo um trabalho coletivo que vem sendo construído há vários anos, de longa caminhada e que principalmente tem unido mais ainda os pescadores a partir da construção da própria barragem, quando desapareceu o rio e desapareceram os peixes. Esperamos que, fruto desta audiência pública, nós consigamos sensibilizar tanto a Foz Chapecó, bem como o IBAMA, o nosso governo, seja ele federal, estadual, para que a gente busque soluções para dar respostas concretas aos nossos pescadores e pescadoras. Mas uma boa notícia para os pescadores foi anunciada nesta semana no Parlamento. O Ministério da Pesca e Aquicultura apresentou o Plano Safra do setor para o período 2012-2014. Esta é a primeira vez que a pesca conta com um plano safra próprio. Mais de 4 bilhões de reais estão disponíveis em crédito e investimento para fortalecer o setor pesqueiro.
Em Santa Catarina, a expectativa é de que pelo menos 10% do investimento total previsto pelo governo federal no Plano Safra 2012-2014 seja destinado ao estado. Isso representa cerca de 400 milhões de reais de créditos às famílias catarinenses que dependem da pesca e aquicultura. Um valor que pode ser ampliado dependendo da demanda da atividade. Com os recursos, os produtores poderão realizar financiamentos para o investimento, custeio e comercialização dos produtos. Tem linhas específicas para o pequeno pescador aquicultor, como o microcrédito, o Pronaf custeio, o Pronaf investimento, recursos para compra e reforma de embarcações artesanais, né? Tem outras linhas direcionadas para o médio e grande produtor, tanto da pesca como da aquicultura. Tem linhas de crédito para empresas, tanto para investimento como para capital de giro. Tem linhas de crédito para cooperativas, né? Então ele tem um conjunto de possibilidades dependendo da realidade socioeconômica de cada tomador, né? Com os 4 bilhões de reais de recursos previstos no Plano Safra, o Brasil deve dobrar a produção de pescados. A meta é atingir 2 milhões de toneladas anuais até 2014. A maior parte será de Santa Catarina, que hoje é líder nacional na produção de pescado. Já vamos criar imediatamente para o próximo ano o juro zero da pesca e também para a aquicultura. Para toda a linha de financiamento que o produtor, que o nosso maricultor, o nosso pescador buscar junto às instituições financeiras, nós vamos subsidiar o juro, definindo um teto para o produtor para que possamos melhorar o trabalho, qualificar a atividade e, acima de tudo, melhorar a produção de mariscos ou também do pescado. Presidente da Comissão de Pesca e Aquicultura da Assembleia Legislativa, o deputado Padre Pedro Baldiceira destacou que o Plano Safra vai contribuir para a modernização da pesca e para o fortalecimento da indústria e comércio pesqueiro. A iniciativa deve beneficiar mais de 40 mil pescadores artesanais e 800 famílias que dependem da maricultura, além de 20 mil pequenas propriedades que desenvolvem a piscicultura no estado. O nosso estado, ele também precisa destes incentivos, né, seja na parte do custeio ou do investimento, para que desta forma nós possamos, né, dar mais incentivos, né, à produção do pescado no nosso país e no nosso estado de Santa Catarina. E a abertura do mercado norte-americano para a carne suína de Santa Catarina voltou ao centro dos debates. O motivo foi a visita do embaixador norte-americano no Brasil, que falou sobre as expectativas comerciais entre os dois países. O encontro aconteceu na Federação das Indústrias do Estado. Em janeiro deste ano, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos reconheceu a equivalência do Serviço Brasileiro de Inspeção de Carne Suína e autorizou a habilitação de frigoríficos de Santa Catarina para a exportação de carne suína para o país. 6 frigoríficos foram credenciados, mas até agora não houve exportações. O diretor executivo do Sindicato das Indústrias da Carne e Derivados no Estado, Ricardo Gouveia, explica que um dos motivos é a burocracia de emissão das licenças de importação. Mesmo sem negócios, ele está otimista para 2013 e acredita que novos mercados estão muito próximos de Santa Catarina. Nós começamos agora um processo de tratativas comerciais com os empresários e o mercado americano, né? A visita do embaixador, na verdade, vem coroar, na verdade, esse trabalho que foi feito, né, e que, demonstrando que Santa Catarina é um estado que está hoje em condições de atender diversos mercados, principalmente o americano, até pelas suas exigências, né? E não é só em Santa Catarina que as expectativas de negócios entre o Brasil e os Estados Unidos é positiva. O embaixador norte-americano no Brasil, Thomas Shannon Jr., esteve no estado catarinense e reforçou que os Estados Unidos têm grande interesse em realizar negócios nas áreas de agricultura e suinocultura com Santa Catarina. Abrindo o mercado dos Estados Unidos para carne suína de Santa Catarina é um grande passo para Santa Catarina e para os Estados Unidos, porque indica que o nível de sanidade aqui é de qualidade global. O americano adora carne suína, seja de bacon, seja de costelas ou outras partes da carne suína. Então, eu acho que o mercado é suficientemente grande para observar o produto de Santa Catarina.
Os primeiros negócios entre Santa Catarina e os Estados Unidos devem envolver a venda de matérias-primas para industrialização, depois evoluir para cortes específicos de suínos, entre eles o bacon, muito consumido naquele país. Os Estados Unidos é um grande mercado, né? É o principal mercado hoje mundial e Santa Catarina tem uma relação já forte com os Estados Unidos. E agora abre essa possibilidade, quer dizer, de forma já definitiva, né? Da nossa ampliação da pauta de exportação de carne para os Estados Unidos, que ainda não fazia parte da nossa pauta de exportação. Então é mais um mercado importante que vai certamente ser referência para outros mercados também. E veja no próximo bloco os destaques das comissões do Parlamento Catarinense durante a semana. É um instante só e a gente já volta. Parlamentares da Comissão de Segurança fizeram nesta semana um balanço das atividades do ano na Casa. O grupo promoveu um amplo debate sobre o setor em Santa Catarina. Foram realizadas 10 audiências públicas por várias regiões do estado. Vários pontos foram levantados, entre eles o combate ao crime organizado, políticas públicas para combater o tráfico de drogas, superlotação nos presídios, aumento no número de violência doméstica. O deputado sargento Amaury Soares comentou que em todas as reuniões, todos falaram da carência de efetivo de todas as instituições. A população está batendo todos os dias na porta de todos os deputados, de todos os prefeitos, de todos os comandantes, né, regionais, locais de polícia, do Comando Geral, do governo, pedindo mais segurança pública, mais efetivo, mais gente para trabalhar. Boa parte dos problemas decorrem, ou do agravamento do problema, decorrem dessa falta de efetivo, decorre da insuficiência do Estado em termos de mostrar uma presença e uma efetividade no momento que uma operação é necessária. O presidente da comissão, deputado Gilmar Knésio, agradeceu a equipe pelo trabalho realizado durante o período em que foram realizadas as audiências públicas. O relatório será encaminhado ao governo do Estado e o deputado espera que medidas sejam tomadas com urgência para que o Estado seja uma referência em segurança pública. E passa, claro, pelo aumento efetivo, tanto da Polícia Civil como militar, a questão salarial das corporações, a segurança jurídica, né? É obrigatório se rever as leis penais em nosso país, que dão mais garantias do que compromissos, digamos assim. E, por outro lado, também ver essa estrutura toda caminhar de forma conjunta, não de forma isolada. Quem também se reuniu nesta semana foram os deputados da Comissão de Saúde, em pauta a implantação da política de práticas integrativas e complementares no que diz respeito ao uso de plantas medicinais. Na reunião foi aprovada a criação de uma subcomissão dentro da Comissão de Saúde com a participação de várias entidades, além de deputados, para elaborar propostas para a implantação de homeopatia, plantas medicinais, acupuntura na rede pública estadual. A ideia foi aprovada por unanimidade e agora o prazo é de 60 dias para que seja apresentado o estudo aos parlamentares. Nessas práticas chamadas integrativas e complementares, o próprio nome está dizendo, a nossa medicina alopática, a nossa medicina conhecida, tradicional nossa aqui, né, ocidental, ela pode ser complementada, né? Antes a gente chamava de alternativa, como se fosse uma saúde alternativa, uma medicina alternativa, mas ao invés de chamar de alternativa, ela tem que estar integrada e de forma complementar a nossa medicina oficial. São práticas já consolidadas em todo o país e principalmente as plantas medicinais que têm uma tradição histórica de uso com o resgate popular e o apoio de todos nesse contexto, trabalhando desde do conhecimento popular até o conhecimento científico. Então, incorporando aí benefícios em termos de até diminuição de medicalização e também uma contribuição para a qualidade de vida das pessoas, da população em geral. Ainda na reunião, os deputados aprovaram o Dia Estadual de Doenças Raras, que será comemorado em 29 de fevereiro, com exceção de ano bissexto, em que a data será 28.
dia da Semana Estadual da Atividade Física, na última semana de setembro, a Semana Catarinense de Conscientização da Saúde da População Negra e uma nova designação para a droga crack. A partir de agora, ela irá se chamar, em Santa Catarina, crack, a Pedra da Morte. O deputado Juarez Ponticelli apresentou a proposta de uma audiência pública em fevereiro ou março na capital para tratar da necessidade da implantação de um centro de atendimento a pacientes de fibrose cística na região oeste. É uma síndrome que tem centenas de portadores aqui no estado. Na região oeste há uma boa concentração, um bom número de pacientes que tem que se deslocar até Florianópolis para receber o atendimento. E esse deslocamento em dias de crise é muito difícil, porque essas pessoas não conseguem, dentre outros sintomas, outras reações da doença, não conseguem manter a sua alimentação. Já na Comissão de Finanças e Tributação, deputados aprovaram a revisão do Plano Plurianual, que define os investimentos do Estado a cada 4 anos. Outro projeto que recebeu sinal verde dos parlamentares foi o Orçamento Estadual para o ano que vem. Das 335 emendas apresentadas ao projeto, apenas 63 do relator foram mantidas no projeto aprovado pela comissão. Nelas estão incluídas todas as demandas eleitas nas audiências públicas do Orçamento Regionalizado. As matérias seguem agora para o plenário da Assembleia, onde os deputados aprovaram vários projetos de lei nesta semana. Um deles estabelece critérios para as chamadas vendas coletivas pela internet. O que muda nas regras? Veja na reportagem de Maria Helena Assares. A iniciativa é do deputado Juarez Ponticelli. Caso a proposta seja convertida em lei, as empresas que exploram o comércio eletrônico de vendas coletivas passam a ter uma série de obrigações para oferecer o serviço aqui no estado. Pelo projeto de lei, o site que oferece a venda coletiva deve fornecer endereço e telefone da empresa responsável, entre outras informações, como o prazo de uso da oferta pelo comprador, que deve ser no mínimo de 3 meses, a quantidade de clientes que vão ser atendidos por dia e a forma de agendamento, e o número mínimo de compradores necessários para que a oferta seja liberada. Neste caso, se o número mínimo não for atingido, o valor que já tenha sido pago pelo consumidor deve ser devolvido em 72 horas. E não basta postar um número telefônico no site. A empresa deve manter um serviço de atendimento ao consumidor gratuito e de acordo com normas federais. As informações sobre ofertas e promoções só podem ser enviadas a clientes pré-cadastrados pelo site com autorização expressa desses consumidores. As empresas serão responsabilizadas por um eventual descumprimento do contrato de compra concluída com sucesso pelos consumidores. São muitos casos já e nós temos que, a partir dessa lei, controlar um pouco mais esse tipo de atividade aqui em Santa Catarina. E estamos felizes porque uma companheira nossa do estado do Sergipe, deputada federal, também já apresentou um projeto idêntico em âmbito nacional para que a gente tenha também uma lei nacional para preservar os direitos e a segurança do consumidor. Na mesma sessão, os parlamentares aprovaram um projeto de lei de autoria da deputada Dirce Heiderscheit, que torna obrigatória a divulgação em estabelecimentos públicos de Santa Catarina do Disque 180, o serviço de Disque Denúncia Nacional de Violência contra a Mulher. A multa pelo descumprimento é de R$ 500 por infração, dobrada a cada reincidência até a 3ª vez. Depois disso, o estabelecimento terá o alvará de funcionamento suspenso. Eu acho que é muito importante o fato de que nós tenhamos um número bastante expressivo de cartazes de divulgação em todos os comércios, enfim, ponto de ônibus, farmácia, salão de beleza, enfim. Quanto mais divulgarmos, melhor será para as nossas mulheres de Santa Catarina, do Brasil. O governo de Santa Catarina enviou vários projetos de lei nesta penúltima semana do ano legislativo. Entre os aprovados na sessão desta quarta-feira está o que autoriza o Estado a prestar garantia em operação de crédito entre a Casan e uma agência francesa de desenvolvimento no valor de 100 milhões de euros.
A operação visa assegurar recursos para obras de saneamento básico em vários municípios do estado. Um outro projeto autoriza o governo a financiar R$1,5 bilhão para a reestruturação das dívidas do estado junto à União com juros menores. Os parlamentares também aprovaram o projeto que cria o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil em conformidade com a política nacional do setor. E veja depois do intervalo, pessoas que dedicaram a vida ao esporte catarinense recebem homenagem no parlamento. A gente já volta. A Escola do Legislativo de Santa Catarina encerrou nesta semana as atividades deste ano do programa Educação para a Cidadania, Construindo um Novo Olhar. 58 estudantes receberam certificados após frequentarem palestras e debates durante o último semestre. São estudantes do ensino fundamental, médio e superior de escolas das redes pública e particular de ensino. De agosto até agora, eles participaram de palestras e momentos de estudo, entre outras atividades, num total de 17 encontros semanais. Esta solenidade encerrou a programação com depoimentos emocionados, apresentação artística e a entrega de certificados. O objetivo do programa Educação para a Cidadania, Construindo um Novo Olhar, é permitir que os estudantes conheçam melhor o funcionamento dos poderes legislativo, executivo e judiciário e ampliem os conhecimentos sobre políticas públicas, possibilitando a formação de uma consciência mais crítica e participativa. A iniciativa faz parte do programa Conhecendo o Parlamento, uma forma de colocar os jovens em contato com o trabalho desenvolvido pelos deputados. Eles saem daqui sabendo qual a importância da política para a construção da democracia. Ao final do curso, 6 estudantes foram selecionados para uma viagem a Brasília. Entre eles, o Luiz, o Carlos e a Juliana. A viagem acrescentou muito, foi uma viagem de estudos, né? Nós conhecemos o Congresso Nacional, conhecemos o plenário da Câmara, do Senado e conhecemos o STF, fomos até ao julgamento do Mensalão, né? Esse julgamento que é tão famoso. Valeu a pena? Valeu muito a pena, muito a pena. Foi muito interessante assim, porque agregou uma experiência muito grande para o pessoal que foi, porque é um fato que a gente só vê em fotos, vídeos, mas a gente não vivencia mesmo aquilo. E isso vivenciando foi muito importante para agregar uma experiência não só pessoal, mas como intelectual. O programa Educação para a Cidadania foi criado em 2007 pela Escola do Legislativo de Santa Catarina, Lício Mauro da Silveira. E todos os anos forma, em média, 50 estudantes dos 3 níveis de ensino. Eu fico muito satisfeito porque eu não tenho dúvida de que esses alunos são líderes, se destacam nas suas escolas, vão se destacar nas suas comunidades e certamente com essa oportunidade de aprendizado que tiveram aqui, vão ser lideranças importantes e torço muito para que futuramente eles possam estar ocupando cadeiras nas câmaras municipais, aqui na própria Assembleia, em postos de poder, porque quando chegarem certamente vão ter mais preparo para fazer melhor do que nós estamos fazendo. Pessoas que dedicaram a vida ao esporte catarinense foram homenageadas na Assembleia Legislativa. Elas receberam a comenda do mérito esportivo e a medalha Marcílio Krieger. A Associação Desportiva do Instituto Estadual da Educação e 6 personalidades com mais de 50 anos que desenvolvem trabalhos comunitários envolvendo o esporte foram homenageadas com a comenda do Mérito Esportivo 2012. O árbitro e técnico esportista Deraldo Opa falou em nome dos homenageados e destacou que a comenda é um reconhecimento ao longo tempo dedicado ao esporte, em muitos momentos longe da família. Muitas datas importantes para a família, muitos feriados, finais de semana incontáveis que a gente fica longe, porque a gente entende que tem uma missão a cumprir no esporte. Mas a família felizmente entende, todos os agraciados têm essa característica, as famílias entenderam e abraçaram a causa junto com a gente.
Criada no ano passado, a medalha Marcílio Krieger leva o nome da maior expressão do direito esportivo catarinense, falecido em 2010. Entregue pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina, ela é destinada a juristas que contribuem para o avanço do esporte estadual e nacional. Neste ano, o homenageado foi Paulo Marcos Schmidt, autor de uma série de obras no campo do direito desportivo, além de ter atuado como consultor técnico em várias instituições. Eu fico muito honrado, eu fico muito feliz. Tenho muitos amigos aqui em Santa Catarina, a gente constrói o direito esportivo juntos, hoje no Brasil, com grandes nomes de Santa Catarina, e para mim é uma felicidade muito grande. Para o presidente da FESPORT, Adalei Pecos Borsatti, as homenagens representam o reconhecimento e o incentivo para aqueles que dedicam a vida ao esporte catarinense. A comenda é um reconhecimento que as pessoas guardam com carinho e com certeza é uma premiação para quem deu uma parte da sua vida em favor do esporte de Santa Catarina e muitos pelo Brasil ou até em nível internacional. Nós fomos procurados para que a Assembleia pudesse ceder aqui o seu espaço e as homenagens pudessem ser efetuadas aqui na Assembleia Legislativa. Eu quero dizer que fico feliz por poder ter contribuído com entidades que são importantíssimas na vida de cada um de nós. Incluir pessoas com síndrome de Down na sociedade. Este é o objetivo de um portfólio de projetos para 2013 e 2014, que foi lançado esta semana pela Associação Amor para Down de Balneário Camboriú. A Assembleia Legislativa apoia essa ideia. O evento, promovido pela Associação Amor para Down e a Assembleia Legislativa, reuniu autoridades, empresários, pessoas com Down e seus familiares e convidados do evento. O destaque da noite foi o lançamento do portfólio de projetos para 2013 e 2014, que serão desenvolvidos pela Associação Amor para Down de Balneário Camboriú. Os projetos buscam superar situações de segregação e violação de direitos das pessoas com síndrome de Down. Nós temos desde projetos que buscam resgatar a saúde dessas pessoas de forma integral, desde o momento em que descobrem que têm síndrome de Down, até uma velhice saudável. Temos projetos do eixo que eu chamo de caminhos da inclusão, que vão trabalhar instâncias públicas, escolas, institutos profissionalizantes, universidades, para poderem receber e educar de uma maneira efetiva pessoas com síndrome de Down, o que ainda não ocorre. O presidente da Associação Amor para Down diz que em 12 anos de atuação, a missão da entidade sempre foi a de ser um referencial de atendimento clínico e de apoio às pessoas com Down, e que os projetos para os próximos 2 anos vão dar continuidade ao trabalho já desenvolvido. Os projetos, especificamente em cada segmento, eles vão ter e desencadear algumas atividades que vão proporcionar isso. Exemplificando, na área esportiva, as pessoas hoje com síndrome de Down são limitadas, em alguns casos, em algum tipo de movimento ou alguma deficiência. Então, o projeto em si, que a gente pode exemplificar, por exemplo, natação. A gente tem um projeto de natação em que as crianças vão participar numa academia não específica, não só com pessoas com síndrome de Down, mas também com outras pessoas sem a síndrome de Down, e isso provoca automaticamente a inclusão. Para o deputado José Milton Schaefer, autor da lei que instituiu a data de 21 de março como Dia Estadual da Pessoa com Síndrome de Down, o maior desafio é promover a inclusão social. O grande desafio que este portfólio de projetos apresentado pela Associação Amor para Down traz é, sem dúvida nenhuma, o desafio da inclusão, da quebra de preconceitos e da busca de caminhos para integrar as pessoas à sociedade e de melhorar a vida das famílias, das pessoas com Down e mostrar que todos nós somos diferentes, mas é na diferença que a gente cresce e vamos construir através das diferenças um futuro melhor para a nossa sociedade.
E a edição de hoje termina com arte. É que nesta semana o Parlamento Catarinense recebeu a exposição Nós do Sul. A matéria-prima usada na exposição é o nó de pinho. As esculturas valorizam o material típico da região sul. É de encher os olhos. O escultor das obras é Jorge Schroeder. Confira. Subproduto da araucária brasiliense ou do pinheiro brasileiro, o nó de pinho foi transformado em obra de arte nas mãos do escultor autodidata com mais de 30 anos de experiência, Jorge Schroeder, nascido no Rio Grande do Sul, mas que escolheu Balneário Camboriú para se estabelecer como profissional da área. Nas 16 esculturas expostas na Assembleia Legislativa, Schroeder demonstra habilidade em dar forma a cada nó de pinho encontrado na natureza, resultado de um pinheiro que completou seu ciclo de existência. Alguns, como este, o maior da exposição, com aproximadamente 400 anos. O brilho é natural, resultado da resina da própria madeira, o que confere ainda mais beleza e suavidade ao toque. Fazer o público interagir com cada peça é a proposta desta exposição didática, onde o visitante pode observar e sentir a textura da madeira, a fragmentação das esculturas, como esta em 19 partes, e mais, ser alertado de que o nó de pinho, usado historicamente como lenha, hoje está em extinção. Mas como um sinal de alerta a um produto que nós temos e que é típico da nossa região e que já está definitivamente em extinção. E isso aí, com a produção de esculturas, eu consigo colocar esse material que tem uma nobreza ímpar, com uma característica típica da nossa região, num patamar mais elevado. E o Notícias da Semana vai ficando por aqui. Outras informações da Assembleia Legislativa na nossa programação. Obrigada pela companhia e continue acompanhando a TVAL.